a Yom Yom para o dia 21 de Tammuz. A partir de 17 de Tammuz, se inicia um período de certo luto no nosso calendário, e esse período se estende por 3 semanas, desde 17 de Tammuz, que marca o rompimento da muralha de Jerusalém, invasão da cidade sagrada, culminando 3 semanas depois, no dia 9 de Av, com a destruição do Beit HaMikdash, a destruição do próprio templo. Então aqui, durante esse período, durante essas 3 semanas, como nós falamos, que se guardam costumes de luto nacional, pela invasão de Jerusalém, pela destruição do templo, então nós temos aqui no Yom Yom também algumas passagens, algumas citações que fazem alusão ao período, a esse período de luto, a ausência ou a destruição do templo. Assim também nós encontramos no Yom Yom de hoje, extraído de um discurso hassídico pronunciado pelo Rebbe anterior e selecionado pelo nosso Rebbe. Assim está escrito na Torá que Deus dá uma ordem para o povo de Israel e me farão um santuário e morarei entre eles. Ve'asu li migdash, façam para mim um santuário, ergam um santuário e eu habitarei entre eles, ou entre vocês, no plural. Interessante, já os comentaristas observam isso, o versículo fala de erguer um santuário. De fato, fisicamente, materialmente havia um único santuário. Porém, o final do versículo usa a expressão plural, e eu habitarei dentro deles, dentro de vocês, no plural, se referindo não apenas ao um único santuário no singular, mas se referindo a cada um dos Yehudim, a cada um de nós. E de fato, a partir desse versículo se aprende que além do santuário físico, material, que nós construímos, primeiramente no deserto, em forma de tabernáculo, que era aquele santuário desmontável, portátil, que caminhava com os judeus em todas as suas jornadas, mais tarde, com a escolha de Jerusalém para local do santuário, a construção do primeiro Beit HaMikdash, segundo Beit HaMikdash, segundo templo sagrado também nesse local. Nesse mesmo local a gente espera muito em breve, com a chegada de Mashiach, que lá seja erguido o terceiro e derradeiro, eterno Beit HaMikdash, templo sagrado. Mas de qualquer forma, além do templo físico, material, baseado aqui nessa expressão bíblica que se encontra no plural, que dá a entender que Deus paira, revela a sua Shekhinah, a presença divina, não apenas no santuário material, físico, mas também dentro de cada um de nós. Em outras palavras, e conforme elaborado extensamente na Hassidut, cada um de nós tem que fazer da sua própria existência, do seu próprio ser, um santuário para Deus, construir dentro de si um santuário para o Criador. Então, isso é a explicação do versículo, que entre eles eu morarei, assim fala Deus, entre eles, não apenas pairarei e habitarei nele, no santuário físico, mas entre eles, entre todos os Yehudim. Isso significa dentro de cada um do povo de Israel. Pois dentro de cada judeu, o âmago da essência interior do seu coração é um santuário para a morada de Deus. Seja a partir da nossa alma divina, que está presente dentro de cada um de nós. Se fala que no âmago, na essência interior do coração de cada Yehudi, há um santuário, já um santuário para captar a revelação da Shekhinah, da presença divina, para comportar a morada de Deus, bendito seja. E aqui nós fazemos uma associação importante, conforme explicado no Mamar, no discurso hassídico do Rebbe anterior, o lugar que o santuário ocupava permanece sagrado, inclusive nesta época de exílio, diáspora e desolação. Algo interessante e profundo, que na realidade a santidade do santuário é tão grande e tão elevada que mesmo após a destruição
do santuário, mesmo depois da devastação do local, etc., mesmo depois que o local ficou desolado, vazio, etc., e o povo de Israel foi banido para o exílio, foi para a diáspora, porém, o lugar do santuário continua sagrado, continua com a santidade sobre ele. Talvez não seja a santidade tão explícita, tão revelada, tão intensa como acontecia na época que o Beit HaMikdash, o santuário, estava de pé, mas de qualquer forma isso tem implicações práticas na própria Halachá até os dias de hoje, mesmo passados quase 2000 anos desde a destruição do segundo templo, que o local do santuário, o local que ele ocupava, permanece sagrado, mesmo nessa época de exílio, mesmo com a devastação, mesmo após a destruição, como consta no Midrash Shmot Rabbah. Assim disse Rav Acha, um sábio nosso, que a Shekhinah, a presença divina, jamais deixou o muro ocidental, chamado Kotel HaMaaravi, o muro ocidental, que na realidade é um muro externo, que cercava o santuário original. E esse muro, pelo menos de forma exposta, revelada, é a única parte que nos restou do Beit HaMikdash. Mas nós sabemos que até os dias de hoje, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas anualmente afluem ao Kotel HaMaaravi, ao muro ocidental, para lá derramar as suas orações, abrir o seu coração, elevar a sua alma, porque baseado nisso que se fala, que a Shekhinah, a presença divina, jamais deixou o muro ocidental. O muro ocidental, por ser, como nós falamos, a única parte física material que restou do Beit HaMikdash. Nesses 2000 anos de devastação após a destruição do templo. Mas o que nós aprendemos daqui, algo muito importante, que a destruição afeta apenas a parte física e material do santuário. Mas, em termos espirituais, a santidade que paira no local, ela é perene, independente até da parte física e material do Beit HaMikdash. A santidade é tão grande e intensa que mesmo com um lugar vazio, devastado, mesmo na ausência do templo, essa santidade continua permanecendo no local. Toda a desolação está restrita às construções que estão em ruínas. Mas a santidade, que é algo espiritual, ela é perene, ela permanece. Então, assim como ocorre com o grande santuário, com o Beit HaMikdash, coletivo de todo o povo de Israel, o mesmo ocorre também com o santuário pessoal que há dentro de cada judeu, como nós falamos que cada um de nós deve erguer o seu próprio santuário dentro de si. E às vezes nós encontramos na prática que talvez um Yehudi se encontre muito afastado do judaísmo, da prática de Torá, de mitzvot, etc., e aparentemente há uma ausência do santuário na sua vida. Aparentemente a gente não nota santidade na sua existência, aparentemente o seu santuário está destruído, está em ruínas. Então ele nos diz, se aplica o mesmo que se fala em relação ao Beit HaMikdash, ou seja, em relação a cada judeu, os seus alicerces estão intactos e completos, límpidos e puros. As fundações do seu santuário, do seu Beit HaMikdash, continuam lá. E na realidade os alicerces da sua santidade, do seu santuário particular e individual, estão intactos e completos, mesmo sem ele estar alimentando sua alma, cultivando seu judaísmo, praticando Torah e Mitzvot. Porém, o seu santuário, a sua santidade continua intacta, límpidos e puros, como está escrito. Isso baseado na interpretação do Midrash sobre um versículo no Cântico dos Cânticos que fala: eu estou dormindo, mas mesmo quando eu estou dormindo, mas meu coração está desperto. Explica o Midrash Rabbah. Eu estou dormindo, isso se refere como a uma declaração de Knesset Israel, da comunidade de Israel, mesmo quando eu estou adormecida, anestesiada em termos espirituais, parece que o meu judaísmo, minha espiritualidade está dormente. Eu estou dormindo para as mitzvot, parece que
não está cumprindo e praticando os preceitos, mas meu coração está desperto para os atos de bondade. Ou continua o Midrash interpretando, eu estou dormindo para caridades, mas meu coração está desperto para fazê-las, mesmo que talvez eu não tenha iniciativa própria e não tenha toda essa motivação que deveria ter para as caridades, mas quando chega a hora de fazer, meu coração está desperto para fazê-las. Em outras palavras, qualquer forma de desolação espiritual, Deus nos livre, que haja no povo de Israel, assim como ocorria com o santuário físico, o mesmo também no santuário espiritual de cada um de nós. Então se diz que qualquer forma de desolação que haja no povo de Israel afeta apenas os seus aspectos exteriores, que são comparados aos prédios que estão acima dos alicerces. Mas os alicerces, mesmo na ausência desses prédios, os prédios aqui seriam a prática de mitzvot, o acúmulo de boas ações, de preceitos, mesmo quando há uma ausência disso, mesmo quando isso está faltando, porém os alicerces, eles continuam lá. O potencial de santidade latente permanece no Yehudi, está pronto a se revelar e se manifestar a qualquer momento. Isso que ele nos fala apenas os aspectos exteriores, que são comparados aos prédios que estão acima dos alicerces, eles estão ausentes, afetados. No entanto, o alicerce, que é a base do santuário pessoal de cada indivíduo, permanece intacto no seu estado de santidade. Isso não é afetado. E aqui nós vemos uma coisa extraordinária. O judaísmo enfatiza de grande maneira a importância da ação e da prática. E o que predomina de fato, o que vale é o que nós fazemos, o bem que nós praticamos. Deus nos livre, não o contrário, etc. Então a prática é fundamental. Porém, aqui nós vemos como uma novidade, ou algo especial, maravilhoso, que mesmo na ausência da prática, mesmo quando falta o cumprimento das mitzvot, que a gente pode pensar, uma pessoa está longe do bem porque ela não tem praticado o bem. Será que essa pessoa então se torna mal? Será que essa pessoa é ruim? Será que essa pessoa não tem esperança? De forma alguma. Mesmo que o seu Beit HaMikdash parece devastado, destruído, e talvez de fato esteja na sua condição prática, está faltando o lado prático, está faltando a execução das mitzvot, das boas ações. Porém, as fundações, os alicerces do seu templo sagrado estão lá presentes. Ou a Shekhinah, que paira lá, é perene, sempre está lá, esperando só o estímulo para se manifestar, para se revelar. Como dizia o Baal Shem Tov, havia trazido diversas vezes na Hassidut, que no fundo um Yehudi, nenhum Yehudi, ele não quer e nem pode se desgarrar de Deus, do judaísmo. Ele não quer e não pode se desvincular do divino. Então, no fundo, sempre há essa vontade, e esses são os alicerces presentes, que estão lá no fundo. Às vezes o judaísmo da pessoa parece estar completamente adormecido, mas ele nos chama a atenção aqui, ele nos alerta que o coração está desperto. Na verdade, o coração está esperando só o estímulo para vir à tona, se manifestar, se revelar através de prática de bondade, através de cumprimento de mitzvot, etc. Então, isso é importante saber quando nós olhamos para cada Yehudi, independente da situação que ele se encontre. Isso, de certa forma, também era um motto, isso era filosofia, sempre foi do nosso Rebbe, de encarar todo Yehudi, não somente na sua situação atual, como ele se encontra agora, que talvez ele esteja afastado, desligado de judaísmo, com a sua espiritualidade devastada, etc., mas saber encarar um Yehudi como ele é, no fundo, no âmago da sua alma, na sua essência, que o seu coração sempre está desperto para o judaísmo, para a Torá e Mitzvot, para a espiritualidade, e essa parte do seu Beit HaMikdash, do seu santuário interior, ela sempre permanece intacta, esperando só o momento de se revelar.